alguns pontos importantes sobre esse produto. Quando a gente fala de veículos para utilização de motoristas de aplicativo, Uber, 99 e todos esses outros aí, nós não temos aceitação para motoristas de aplicativo nesse produto. Porém, na HDI, caso você tenha um cliente que tem esse perfil e queira fazer o seguro, nós temos o produto HDI Fit ou o nosso produto alto perfil, quando é cobertura exclusiva de RCF. Então, a gente tem a cobertura para terceiros e quando falamos do produto HDI Fit, é a cobertura para incêndio, roubo ou furto, né? Aquele seguro mais enxuto também. Falando das opções de parcelamento, nós temos 10 vezes sem juros no cartão de crédito, até 6 vezes sem juros no débito e 1 vez com juros no boleto. Aqui a gente está falando só de parcelamento sem juros, tá? Mas quando a gente fala de débito em conta, por exemplo, também vai até 10 vezes, só que de 7 a 10 é com juros, e o boleto a partir de 2 vezes até 10 também tem com juros. Comissão, mínimo de 10% e máximo... Pode falar. Já só falando do cartão de crédito, aproveitar, porque na HDI, quando o segurado escolhe, tá, a opção cartão de crédito, não ocupa o limite do cartão de crédito dele, tá? O lançamento é mês a mês, então isso também é legal para informar para o segurado, que todo mundo acha que vai ocupar o limite. Não, é mês a mês, tá? Bem lembrado, Nath, muito obrigada. Falando a comissão, né? Já comentei aqui, um mínimo de 10% e máximo de 25%. Agora aqui entra as demandas que estão na circular SUSEP e que a HDI utilizou para esse produto. Então, olha só. Quando houver um sinistro de perda parcial com a necessidade de substituição de peças, né? Então, ele bateu o para-choque e precisa trocar o para-choque. Serão utilizadas peças de reposição compatíveis. E desde que apresentem as mesmas especificações técnicas do fabricante, que é aquilo que a SUSEP determina. E o que a gente chama de peça de reposição compatível? É uma peça destinada a substituir, né, aquela peça original com as mesmas especificações. Então, não significa que será uma peça usada, né? Na HDI a gente vai usar, a gente chama de peça de reposição compatíveis, mas elas serão novas, né? Então, significa que não vai ter aquele logo da montadora, tudo são peças com valores mais acessíveis, mas que não tirem a segurança do cliente. E o que acontece? Na ausência, se, por exemplo, o para-choque do seu veículo que precisa ser trocado não foi encontrado no mercado, nesse caso, a seguradora vai utilizar uma peça de reposição original da marca e isso não vai ter nenhum custo adicional para o cliente, tá? E os itens de segurança, né? A gente considera os airbags, ABS, eles serão utilizados sempre peças de reposição original da marca. E outra coisa também é que o reparo nesse produto sempre será na rede de oficina referenciada. Então, é exclusivamente enviado para a rede de oficina referenciada. Nesse produto, o cliente não tem a escolha para levar numa oficina de confiança dele, por exemplo. Vamos ver mais umas perguntas aqui. O Ripley falou assim para mim: pode usar o carro reserva quando terceiro em outra companhia? Sim, ele tem também 7 dias, se ele for terceiro em outra companhia, só que a gente tem algumas regrinhas, né? Tem o atingimento da franquia de casco, da pólice contratada, e aí ele, mandando o orçamento, tendo tudo dentro da regra, ele pode usar 7 dias de carro reserva quando terceiro na congênere. O Robson Giroto perguntou: após ser feita a vistoria e a colocação de rastreador, terá um prazo para colocação mesmo? E caso tenha sinistro nesse intervalo, como fica? Boa pergunta, Robson. Como que funciona? Ao ser necessária a instalação de rastreador, a gente tem um agendamento do rastreador no nosso portal. E aí você tem que fazer o agendamento e tem até 10 dias corridos para instalar o rastreador. Feito esse agendamento, né, estando tudo certinho dentro da regra, se por um acaso acontecer um sinistro, o seu cliente estará coberto. Agora, se ele nem agendou ainda e ter um sinistro, aí vai aquele caso de avaliação, caso a caso, ver o que aconteceu. Mas é importante sim, né, você já fazer o agendamento, se ocorrer alguma coisa nesse período, vai estar tudo certinho, ele vai estar coberto. Nesse ponto também, só para complementar o rastreador, que eu oriento sempre assim que transmitir a proposta, já entrar lá e fazer o agendamento, tá? Transmitiu, já agenda o rastreador, para não ter problema com a abertura. Não ter dor de cabeça depois, né, Nath? É isso aí. O Cláudio Said falou assim: peça de mercado paralelo? Não serão usadas peças de mercado paralelo nesse produto, tá? O Odésio Toledo também falou: quando na cidade do cliente não houver oficina credenciada, como fica?
Ótima pergunta, Odésio, até esqueci de falar disso, que bom que você falou. Como que funciona? O cliente não tem culpa de não ter uma oficina referenciada na cidade dele, né? A gente sabe, como eu já comentei, que o Brasil é imenso e tem muitas cidades. Se houver a situação de ter um sinistro com esse produto e não tiver oficina referenciada, ele vai poder escolher a oficina que ele da preferência dele, e a HDI vai fazer o reparo normalmente, independente do tipo de peça, tá? Então, o cliente não será lesionado nessa situação. Cláudio Said também perguntou: tornou-se seguro? Combinaram com a montadora e com as empresas certificadoras de laudo ou continuarão depreciando o veículo? Eu não entendi a pergunta dele. Vocês entenderam? Deixa eu ver aqui. Do Cláudio. Cláudio, refaz a pergunta, por favor, e aí a gente lê de novo. Tá? Beleza. Ou se não, deixa o nome da corretora que depois a gente faz um contato para entender melhor, né? Pode ser. O Clístenes Rocha falou também: ao cotar no sistema da HDI, tem casos onde a opção auto básico não aparece. O motivo é que o sistema pode diferenciar as cotações para nós corretores ao ofertar ao segurado, é isso? Então, olha só, Clístenes, se você calculou um seguro que a opção do auto básico não foi ofertada, muito provavelmente esse seguro não está dentro da regra de aceitação do produto. Como a gente comentou lá, são veículos a partir de 4 anos. Então, se você calcula um veículo 2020, por exemplo, o auto básico não será apresentado. Se você calcula um veículo acima de R$80 mil, o cálculo não vai ser apresentado. Então, muito provavelmente tem relação aí com as regras de aceitação do produto. Então,